Professor Dr. Antônio Ribas Paiva, como é possível pequenas aldeias indígenas estarem locadas justamente em cima das nossas jazidas? A farsa indigenista no Brasil. Um grupo de índios Terenas estava ontem em Brasília e o governo anunciou que vai criar em 15 dias um fórum para discutir a demarcação de terras. Nós temos brasileiros da etnia indígena, não chega a 600 mil. Eles ouviram do governo que será criado em 15 dias um fórum de negociação do conflito. O que ocorre é que os inocentes índios do Brasil têm sido utilizados pelo capital internacional para montar as reservas do senhor no Brasil. É como na Idade Média, que o conde tinha reserva de caça. Eles estão reservando o subsolo brasileiro para eles explorarem. É esse o objetivo. Foi lançado hoje o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, com dados de 2015. São números alarmantes sobre a situação dos índios no país. Isso tudo é com a colaboração traidora dos governantes brasileiros desde sempre, ou por ignorância ou por conivência, mas é uma traição. 654 áreas indígenas aguardam demarcação. Em 348 delas, o processo nem foi iniciado. As reservas indígenas, em primeiro lugar, não tem índio nenhum. Em segundo lugar, elas estão locadas em cima das reservas de minérios estratégicos. Isso é suspeito, né? Agora, a gente pairava de helicóptero a 20 metros de altura numa suposta aldeia indígena e não saía ninguém, nem cachorro, nem criança. Quer dizer, aqueles índios não tinham curiosidade pelo helicóptero. E eram aldeias perfeitas, limpas, organizadas, sem ninguém. Eram meros cenários de Hollywood na selva brasileira, no estado de Roraima. Isso é uma vergonha. Isso é a traição oficial. É o governo traindo o Brasil, que é absolutamente impossível que os governantes em Brasília não saibam dessa traição. Eu não posso dizer com certeza, porque eu estava nos Estados Unidos, cheguei há poucos dias, anteontem. O Fernando Henrique Cardoso, que é tido como santo por muitos, por intelectual por outros, ele simplesmente traiu o Brasil na presidência. Por quê? Porque ele queria privatizar ou doar, como ele fez com a Vale do Rio Doce, a reserva de nióbio de São Gabriel da Cachoeira por 600 mil reais. Isso é um absurdo, porque a própria CPRM avaliou em $1 trilhão. E o Exército Brasileiro sabe que vale mais de $3 trilhões a reserva de nióbio de São Gabriel da Cachoeira. Fernando Henrique queria fazer uma doação por 600 mil reais. E nós informamos quem de direito na época, e essa suposta privatização foi suspensa em agosto de 97. Está nos jornais, né? É a vergonha nacional. E esse homem, até hoje, não foi desmascarado como o traidor da nação brasileira. Cerca de 500 índios fizeram um protesto hoje em Brasília contra a proposta que tira poder da FUNAI nos processos de demarcação das terras indígenas. O Brasil é parte informal do Império Britânico. A City de Londres tem o seu governo indireto aqui e manda nos governantes, que são meros gerentes dos seus interesses. Então o povo é secundário nisso e não está na posse das riquezas e potencialidades do país. A City de Londres é a denominação da praça financeira existente no Reino Unido. Assim como existe em Nova York, a Bolsa de Valores de Nova York. As bolsas financeiras do mundo todas têm suas sucursais em Londres. É uma praça financeira. Né? A City de Londres é a denominação da Praça Financeira Mundial de Londres. E Londres sempre exerceu esse poder comercial mundial, porque Greenwich é no Reino Unido.
Então Londres negocia com a Ásia de manhã, não é? Com a Europa na hora do almoço e com a Califórnia no fim da tarde. Londres está sempre 12 horas à frente das praças financeiras. Quem manda no mundo, quem é dono do mundo, são as monarquias europeias no poder do Estado. Eles é que determinam os acontecimentos em todo o comércio mundial através de seu controller financeiro, que é o banco Rothschild & Sons. Seguranças do Palácio do Planalto usaram spray de pimenta para impedir que o grupo subisse a rampa. Alguns índios passaram mal. Quem manda no mundo são as monarquias europeias no poder do Estado, inclusive os principados. 200 índios tentaram invadir a Câmara dos Deputados hoje. Eles protestavam contra a votação de vários projetos sobre demarcação de terras. Para o Brasil, é a intervenção militar constitucional. Só assim nós vamos afastar o crime do poder do Estado e vamos restabelecer a nação na posse do seu país. Nós vamos acabar com essa distonia de povo pobre de país rico. Não, o povo brasileiro tem o direito de entrar na posse das riquezas do Brasil e afastar os traidores que estão propiciando o esbulho das riquezas por parte das corporações internacionais. Em Brasília, cerca de 2.000 índios protestaram contra o projeto que transfere do Executivo para o Congresso a palavra final sobre demarcação de terras indígenas. Esse suposto governo brasileiro paga para o sistema financeiro, para os bancos, 365 bilhões de reais de juros por ano. O Brasil não pode conviver com isso. Esses 365 bilhões têm que ser revertidos em benefício da população. Como fazer para evitar essa despesa desnecessária? Nós temos que pagar a dívida, monetizar a dívida, ou seja, pagar a dívida, que é a única forma do brasileiro poder ter saúde, educação e segurança. Porque nenhum país sobrevive pagando 365 bilhões de reais por ano de juros para os seus bancos. Porque o governo carrega tudo o que arrecada para o sistema financeiro. Nós temos que fortalecer a moeda, tornando o real conversível numa cesta de minérios, que nós temos todos os minérios estratégicos do mundo, com cotação na Bolsa de Metais de Londres. Se você tornar o real conversível numa cesta de moedas, você vai evitar qualquer corrosão inflacionária, porque a moeda vai ter cotação internacional e você pode financiar o desenvolvimento e a administração do Brasil através desta conversão, porque o real vai se tornar uma moeda com valor intrínseco e você vai usar o seu potencial mineral em prol da população. Você fortalece a economia do país com uma moeda forte, com base nas riquezas naturais. O real vai deixar de ser uma convenção para se tornar numa moeda realmente.